E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Então vamos seguir aqui com o nosso projeto de Entity Framework Core, utilizando a abordagem de Database First, criando primeiro o banco e depois o nosso código. Beleza? Então nas últimas aulas a gente viu como é que vai ser o projeto e a gente viu também a criação do nosso modelo de banco de dados. Criamos as tabelas, populamos nossas tabelas de domínio e está tudo bonitinho aqui pronto para ser utilizado pela nossa aplicação. A gente só vai ver um detalhezinho antes, que eu acho que ajuda bastante você para estudar, se você precisar revisar, estudar novamente as coisas aí, para você poder ganhar tempo, tá? Na hora de revisar o conteúdo que a gente vai ver nessas próximas aulas. Você criou agora o seu banco, bonitinho, com a tabela, os dados, e aí você desenvolveu o projeto, mas passa o tempo e você quer revisar novamente. E por algum motivo, não sei, você trocou de máquina, comprou um outro note aí, ou outro PC, ou precisou formatar essa máquina mesmo e você perdeu aqui o banco, tá? Então, para você não ter que criar, você poder utilizar sem ficar criando todo passo a passo, né? Deu um trabalhinho para a gente montar aqui, especificar as coisas. Você pode criar um backup, né, do banco de dados. Tem a opção aqui, né? Essa opção que você cria o backup e depois você restaura, tá? Aí você especifica o local lá. Você fala que vai salvar ele como um arquivo, especifica ele e aí você salva. E tem outras formas também de você fazer isso, tá? Você, além do backup, você pode já deixar preparado o script que gera, que é mais simples. Você tem um script que já vai gerar para você todas as tabelas e todos os relacionamentos, tá? Um cenário que você pode aplicar isso também é: você preparou seu banco aqui no seu ambiente local, ambiente de desenvolvimento, e depois você precisa replicar isso no seu ambiente de homologação, ambiente de produção. Então você consegue utilizar esse script que o próprio SQL Server gera para a gente a partir aqui do Management Studio, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, essa tabela de suporte aqui, ó. A gente clica com o botão direito nela, a gente vem aqui ó, em Script Table e pede para ele criar para a gente, ó, Create to. Aí tem New Windows, ou aquele introduziu para mim, ficou janela do editor de nova consulta. Ele vai carregar um assistente aqui que ele está processando. Aí você aguarda. Ó, e ele criou pra gente a tabela, tá? Tá aparecendo com errinho porque ele tá falando que já existe, né? E já existe mesmo aqui. Mas a gente vai compor um script que vai gerar toda essa base pra gente. Vamos lá. Então, primeiro, a gente criou essa análise de suporte, né? Então, vamos apagar isso daqui. E a gente vai deixar essa parte aqui, tá? Da análise de suporte. Beleza. Vamos criar agora pro status da ordem de trabalho. Script table as created to na janela, uma nova. Aguarda ele processar. E ele vai criar pra gente, ó. Então esse comecinho que você pode remover. A gente copia isso daqui. E a gente vai deixar logo após, ó. Criou a parte do analista. Pede para ele criar a parte de status. E aqui a gente pode fechar, tá? A ideia é a gente ter esse script guardado. Quando precisar criar um novo banco, a gente só roda esse script e ele já faz tudo pra gente. Beleza? Criamos status ordem de trabalho. Vamos criar o de requisição agora. Mesma ideia, tá? Script table, create to, uma nova janela. Aguarda ele gerar aí. E aí vamos selecionar aqui a parte da tabela de facto. Aqui eu posso deletar. Só para ele não ficar enchendo o saco, vamos ter aqui, sei lá, banco use teste 2. Beleza, eu falar que não tem esse carinha, só para... Opa. É teste, no meu caso aqui, né? E um banco de teste aqui, só para ele não ficar chiando, ó, que já tem. Beleza. Então a gente já criou o análise de suporte, status ordem de trabalho, status aquisição. Foi bem na ordem que a gente foi montando, né, as tabelas mesmo. Vamos criar o de requisição agora. Script table, create to, new window. Aguarda a geração do script. E a gente vai copiar aqui, ó.
create table. E ele vai ter umas coisinhas a mais, ó, porque ele está criando agora as nossas restrições. A gente vai ver com calma, tá? Todo o script. Por hora a gente só fecha aqui. Volta agora a criar a ordem de trabalho, né? Script table as created to do. E aguarda ele gerar pra gente. Beleza, criou. Vamos selecionar aqui a partir do create table até o final. Aí tem bem mais coisas aqui, várias opções. Coloca lá depois a parte de requisição. E já fecha essa janela aqui. Fecha ela para não ficar muita coisa, né? Beleza, boa. Beleza, então a gente completou aqui a criação do nosso script, né? A gente pediu para o próprio SQL Server gerar através do assistente esse script para a gente. Vamos salvar isso. Dá um Ctrl S aí. E aí você salva em algum local, tá? Script, banco de dados, Entity Framework Core, o nome que você quiser, tá? Então, ó, vamos analisar um pouquinho aqui esse script gerado. A gente tem o create table, aqui é o nome da tabela. Então é assim que eu especifico, ó, que ele vai ser um auto-incremento, ou identity. Quando eu quero que um campo seja nulo, eu declaro aqui null. Quando não puder ser nulo, eu coloco not null. Separo por vírgula, aí tem os tipos de dados que a gente especificou. E essa constraint é como ele cria a restrição, né? Então a restrição que ele criou é essa chave primária aqui, ó. Nossa PK do analista de suporte. E aqui que ele especifica o campo, ó. Vai ser esse campo aqui que vai ser o nosso ID. Beleza. A ordem de trabalho ó, vai ser bem parecido. Não tem muito o que comentar aqui, né? Essa parte de status da ordem de trabalho ó, também tem a sua restrição de chave primária, tem os campos. Para mim, o status de requisição também, muito parecido. Estou usando o conceito do ident para gerar o campo sozinho para a gente, né? Automaticamente. Agora opa, engasguei. Falei muito rápido. Socorro! Vamos lá. Agora, em requisição, aí eu tenho mais campos. Tem a restrição da chave primária. E eu tenho também uma alteração na minha tabela de requisição. Ele está incluindo aqui ó, um check, ó, adicionando uma restrição, uma constraint, que vai ser a minha FK. Ó. E essa FK é a chave estrangeira do status ID, que ele está referenciando ó, a tabela status requisição, que está criada aqui em cima. Então é assim que via SQL que ele cria para a gente tá, essa restrição. E aí depois ele cria aqui ele cria a constraint, né, ó, chamada FK, requisição, status requisição. Ele amarra aqui com essa restrição aqui, ó. Beleza? A ordem de trabalho vai ser a mesma coisa, só que eu tenho 3 restrições, não? Eu tenho uma referente a ficar ao análise de suporte, a outra referente à requisição e a outra referente à ordem de trabalho e status da ordem de trabalho, né? Essa outra restrição aqui da requisição, né? Beleza, que ele está amarrando. Ó, e é assim que ele vai montando o código. Beleza, então se a gente não tiver o banco e precisar utilizar ele, isso aqui já atende a gente, tá? A gente pode até deixar aqui configurado esse use para ele usar o banco padrão aqui do SQL, se tiver, que é o... Acho que o meu eu tô sem aqui, deixa eu ver. De sistemas... Fiquei errado aqui. No master ou no model, não? E aí você pede só para criar o banco antes, né? Você vai gerar o banco de dados. Vamos incluir a parte do banco aqui também, ó. Deixa eu ver aqui. A gente vem aqui no nosso banco, ó, clica com o botão direito, Script Database, Create to, e nova janela também. Ele vai incluir bastante opções aqui, tá? Ó. Pode usar só o Create Database, Serviço DB. Ele está configurando as partes de disco, log e tudo, mas o que importa é esse cara aqui, ó. Create Database e dá um Go, tá? Depois disso a gente utiliza o Use e o nome do banco. E executa o Go para ele acessar esse banco, tá? Aí ele tá dando erro porque ele tá falando que já existe, né? Beleza, vamos testar isso daqui.
Ó, vou deixar setado aqui, beleza. Ó, vou excluir esse serviço DB. Vou deletar ele. Deixei só a janela aberta aqui dele. Vamos fechar aqui. Tá excluindo. Guardar ele terminar de fazer a deleção. Ah tá, ele tá falando que já tem alguma coisinha aqui, ó. Fecha a conexão existente e dropa pra gente. Beleza. Marca essa opção aqui que ele vai deletar, tá? Beleza, ó. Vamos fazer um refresh aqui. Eu não tenho mais o serviço DB, certo? Foi deletado. Então a gente vem aqui, ó. Em System. No Query. Vamos carregar para cá nosso script, ó. Então a gente vai rodar o create database. Executou. Vamos fazer um refresh aqui para ver se ele criou para a gente o banco, ó. F5. Ó, já apareceu o serviço DB. Aí peço para ele utilizar o serviço DB. Ele vai alterar para ele. E agora eu passo a rodar tudo isso aqui, ó. F5. Peço para ele criar o banco, ó. Eu executei tudo. E olha só. Olho no lance. Criou pra gente, ó. Todas as nossas tabelas. Aí, claro, a parte de as nossas tabelas de domínio estão sem os dados, né? Ó. Status. Opa, digitei errado, né? Status requisição. Eu não tenho os dados lá. Então eu já posso até incluir aqui nesse meu script. Depois que ele criou, a gente coloca aquelas linhas para ele gerar pra gente os valores da tabela domínio, né? Ó. Já criei aqui pra gente, ó, os status de requisição para executar. E aqui só tá o nome errado porque era do outro projeto que eu tinha criado. Status ordem trabalho. Boa. Ó. Acho que ficou um errado aqui. Ordem. Deixa eu pegar o nome certinho aqui. Ordem trabalho. Vamos voltar aqui. Select. Todos os dados do status requisição. Beleza. Todos os dados de status ordem trabalho. Ele não foi porque ele não tá setado no o banco, né? Isso que ele apareceu aqui, ó. Mas se eu fizesse daqui, ó. Use Service Database. Aí ele ia entender, né? Por isso que ele não cadastrou aquela hora. Beleza? Show. Então ele pode deixar junto nesse script, ó, que ele já cria o banco, já popula com os dados iniciais pra gente. E aí funciona bonitinho. Beleza. O que a gente vai fazer também, ó? Só pra gente já ter alguma informação no nosso banco, a gente vai criar um script agora para poder já gerar requisição. Mas antes, nós precisamos ter alguns analistas cadastrados na nossa base, tá? Para poder receber e fazer o atendimento das ordens de trabalho. Então a gente vai criar aqui ó, alguns analistas. Eu já montei um script aqui com 3 basicamente. Então a gente vai fazer um insert nessa tabela analista suporte. Deixa eu fazer o seguinte, eu só vou fechar e abrir novamente o SQL. Para ele não ficar reclamando aí que não está achando as tabelas, porque ela acabou de ser criada, né? A gente carrega novamente o SQL, que aí ele para com isso. Deixa ele carregar. Beleza, recarregou. Vamos lá no database, serviço DB, new query. Só fala new e não new, né? A gente costuma falar new, mas o corretinho é new. Mas se quiser falar new, deixa, não tem problema não, tá? Aqui pode. Então vamos lá, vamos cadastrar esses 3 analistas, tá? F5 e ele gerou pra gente, ó. João, Pedro e Cíntia, aí tem o nome, inventei o e-mail, inventei também o ramal, tá? E eles estão todos ativos, por isso que eu setei comum todos eles. Boa. Se a gente fazer um select aqui na tabela de analista suporte,
Eles vão aparecer, tá? Se você quiser incluir também isso aqui no seu script para inicializar a aplicação, pode também, tá? Sem problemas. Joia. Então vamos criar algumas requisições agora aqui no nosso banco para a gente poder listar na nossa aplicação. A nossa aplicação, lembrando, ela vai listar e criar requisições. Então eu quero já ter alguma requisição para poder visualizar no nosso projeto. Beleza? Então eu montei um script aqui. Deixa eu encontrar ele para a gente poder usar. Deixa eu ver onde é que tá. Ah, tá aqui, ó. Não são muitas linhas não, tá? Dá para você programar ele de boa. Vamos ver ele aqui. Só precisa fazer alguns ajustes aqui de nome, que é ordem, trabalho, não ordem de trabalho. Aqui, status, ordem, trabalho. Aqui é a mesma coisa. Então esse script vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho algumas variáveis, e é assim que eu crio variáveis, tá? Quando eu estou trabalhando com script TSQL, no SQL Server. Então declarei aqui uma variável, declare, usando essa palavrinha declare. Aí cria uma variável requisição ID, que vai ter um inteiro, na verdade é um big int, né? Mas beleza. Tenho a minha WO, que é a minha work order, ordem de trabalho, ID. E eu tenho o meu analista ID aqui também, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Eu vou fazer um cadastro, ó. Insert into na tabela de requisição. E eu vou ter uma descrição aqui, ó. Então, eu coloquei, por exemplo, a instalação de software AutoCAD. O que a nossa aplicação precisa receber do nosso cliente é basicamente a descrição da requisição. O resto ele que vai fazer, ó. Então, data de abertura, ele gera pra gente, ó. Então, eu tenho o getDate do SQL Server, que pega já a data atual. O status ID eu já vou setar como 1, que é meu status para criação da tabela, né? Ó, vamos só revisar aqui embaixo, ó. Status da requisição. Na aplicação a gente não vai setar o número direto, a gente vai pegar a descrição certinho lá no nosso sisteminha, tá? Então é criado, tá? Beleza. Depois disso, ele vai criar ele vai usar isso aqui, ó. Esse comandinho é muito importante, ó. Esse @ident, ele retorna o ID que foi gerado depois que eu fiz esse insert. Então a gente vai pegar o ID gerado na requisição e salvar nessa variável requisição ID. Boa. O que mais? Aqui a gente vai criar uma work order e vai atribuir a essa requisição. Por isso que eu preciso pegar o valor da variável aqui, ó. Requisição ID. Porque aí quando eu criar a minha ordem de trabalho, eu vou passar o requisição ID aqui, ó. Tá vendo? Como valor da minha chave que compõe a minha chave primária, né? Da ordem de trabalho. Aí eu não preciso especificar que a ordem de trabalho é div que ele vai gerar sozinho. Aqui eu tenho uma descrição falando a WL foi criada. E o status da ordem de trabalho ID eu coloco comum também. Vamos só ver aqui qual é o status. Status da ordem de trabalho, se não me engano é criado. É, ó, nova. Então é uma nova WO. Nova ordem de trabalho criada. Nova work order criada pra gente, tá? Beleza. Feito isso, criou também a work order, a ordem de trabalho. Eu também vou pegar o ID dela, @identity, e eu salvo isso aqui nessa variável WO, work order ID. Por que eu guardei ela? Porque depois a gente vai ver o seguinte: criei a requisição, gerei a ordem de trabalho, agora eu preciso designar essa requisição para algum analista atender. Então a gente vai lá na tabela de analista, suporte, eu vou pegar esse ID do analista de suporte, vou guardar nessa variável analista ID para poder atribuir depois na minha WO, tá bom? E aí eu estou usando por padrão aqui, ó, eu estou pegando o analista ativo 1 e ele vai retornar para mim o primeiro, tá? Analista. Então ele vai guardar o valor aqui. E aqui no final o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar a ordem de trabalho. A gente vai setar a descrição como analista designado. E a gente vai setar o status 2, que é esse daqui, ó, em atendimento. E a gente vai definir quem que é o analista, ó. E o analista a gente já tem o ID dele aqui, tá? Analista suporte ID vai ser igual analista. Aí essa query vai filtrar. Eu não posso fazer isso para todas as linhas. Então, vou filtrar onde a minha ordem de trabalho ID seja essa que foi gerada aqui em cima. Por isso que eu tenho essa variável work order ID. Boa.
Fiz isso. Depois que eu defini o analista, o que eu vou fazer? Eu preciso andar com a minha requisição também, né? A minha requisição vai para o status 2, tem atendimento, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui, só para a gente confirmar certinho o nome desse status da requisição. Ó, designada para analista. A gente poderia até colocar para em atendimento já, né? Ó, que ela já designou analista, foi para atendimento. Mas vamos deixar aqui, ó. Designado para analista. E eu atualizo a data da última atualização, tá vendo? Coloco com getDate e é aí que eu faço o filtro, né? Onde a requisição ID seja igual a essa requisição que ela foi gerada. Beleza? Só ajustar esse ID aqui, ó. Ordem trabalho ID. Então é isso que a nossa requisição, o nosso script, perdão, ele faz pra gente. Ele já cria uma requisição e já sai populando aí as tabelas relacionadas. Beleza? Então vou executar ele. Ó, dei um F5, executei e ele fez lá todos os inserts necessários. Ó. A gente vai reaproveitar esse script para criar mais algumas requisições. Só que antes, ó, vamos abrir mais uma janelinha aqui, ó, no Query. Eu quero ver se ele gerou isso pra gente certinho. Vamos visualizar lá, ó. Tabela de requisição. Vamos fazer o script também para ordem de trabalho. E vamos deixar aqui também o select dos status, né? Vamos ver o analista também. Nossos status aqui de requisição e status de ordem de trabalho. Beleza. Então, requisição. Olha lá. Criou pra gente, tá vendo? Instalação de software. Data de abertura, ó, atualização, rolou depois, não está fechado, não tem data de fechamento que ela não fechou. Tem o status ID, então deu certo. Ó. E ele criou para nossa requisição 1, vamos ver aqui a ordem de trabalho. Ele criou uma ordem de trabalho atrelada a essa requisição, tá? Setou o status, funcionou bonitinho, né? Então ele definiu aqui, por exemplo, o analista 3. Se a gente olhar aqui o analista 3, ele é a Cíntia, né? Boa. Vamos criar mais algumas requisições aí. Vamos só mudar isso daqui, ó. Pode deixar desse jeito, tá? A gente só vai mudar a descrição, tá? Vamos criar outros tipos de requisições. Deixa eu pegar algumas modelinhos que eu criei aqui. Ó, então a gente vai ter um chamado também. Instalação de software Visual Studio. E aí, claro, se você for implementar uma aplicação, você pode criar uma outra tabela para definir valores padrões, né, do tipos de requisição, requisições para instalação de software, para configuração de rede, acesso. Você pode criar categorias, tá, para sua requisição de chamados. Aqui eu deixei apenas um campo de descrição para facilitar o nosso exemplo, tá? Então, eu fiz uma instalação de software Visual Studio, F5 e ele executa tudo, todos o script para gente. Eu vou criar também aqui uma de configuração de impressora. Ó, F5. E vou fazer também um aqui de acesso a servidor Linux de desenvolvimento. Às vezes tem um grupo lá de desenvolvedores que precisa de acesso. Então uma outra requisição que também foi feita, né? Beleza. Agora vamos só validar aqui, ó, nossas requisições. Então temos 4 requisições criadas e ele está atualizando as coisas para a gente aqui, ó. E a ordem de trabalho também eu tenho um para cada. Ah, eu tenho um só para cada, eu não poderia usar o próprio ordem de trabalho disso é a requisição? Poderia, mas se você tiver na sua regra de negócio uma requisição que para ela poder ser atendida, eu já vi isso em algumas empresas, tá? Você tem a requisição, mas para ela ser atendida por completo, você tem várias ordens de trabalho que compõem essa requisição. Você pode criar uma ordem de trabalho tem um nível de aprovação para algum gestor, aí uma outra que a pessoa precisa comprar, outra que a pessoa precisa instalar de fato, aí depois ela é fechada. Então você teria várias ordens de trabalho para compor uma requisição. Então por isso que a gente tem cada uma delas tem a sua chave específica, tá? Aí você tira a requisição 1 e 3 ordens de trabalhos para essa requisição, tá? E cada analista cuidaria de uma partezinha do seu fluxo, tá? Então por isso que o pessoal desenha assim, mas você, de novo, você é livre para o código é bem flexível para você alterar da forma que você precisar, tá?
Vai ser mais um exemplo mesmo, beleza? Então é isso. Criamos nosso modelo de banco. A gente criou, então, utilizando o script. Deixa eu só carregar ele aqui de volta. Deixa eu ver se ele está por aqui. A gente viu como criar o script, né? Para poder criar o banco de dados em uma nova instância aí de banco. Você pode criar um novo aí. E a gente também criou alguns valores iniciais aí, tanto para a parte de análise de suporte. E a gente também gerou algumas requisições utilizando esse script de geração de dados. Beleza, agora com tudo isso feito, agora dá para a gente poder montar nossa aplicação e poder consumir esses dados, listar as informações das requisições, cadastrar novas requisições e ver como é que a gente faz isso sem precisar mexer, sem alterar o modelo, né? O modelo está lá criado, a gente só vai utilizar esses recursos. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí no comentário que eu respondo. Dá um joinha para ajudar a gente. Se você está assistindo aí esses vídeos, essa série está gostando e você não é inscrito, se inscreva no canal aí, por favor, ajude a gente. Se você conhece alguém que quer aprender mais um pouquinho sobre banco de dados, sobre desenvolvimento, compartilha com ele, com essa pessoa aí, para ela aprender também, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima aula e eu fui! Até mais, tchau, tchau!